Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que todos estejam bem, tenham aproveitado bem o final de semana, o feriado de ontem. Ontem foi o Dia das Crianças e, de certa forma, todos nós temos, né, dentro de nós uma criança e eu espero que vocês tenham comemorado esse dia, que tenha sido um final de semana, né, cheio de festividade com a sua família. E de descanso, né, meninos? Vocês tiveram uns 3 dias de descanso, para agora nós começarmos novamente as nossas atividades. E hoje eu quero fazer a correção do exercício que eu deixei de revisão e só relembrar algumas coisas que nós vimos, que é o que eu vou pedir, né, para vocês estudarem para a nossa avaliação. Então, peguem aí a folha de vocês, o caderno de vocês, a atividade de vocês e vamos fazer a correção. Presta atenção porque eu vou só ler. Vou ler o exercício e vou passar a resposta para vocês. Então, presta bastante atenção. Peguem o material e a maioria de marcar, você já vai marcando. Tem algumas de escrever, tá dividido, né? Entre marcação e escrita. Então, presta atenção, vamos lá, todos atentos. Primeira questão, gente. Vamos lá o que diz na primeira questão. As doenças causadas por fungos são chamadas de micoses, tá bom? As doenças causadas por fungos são chamadas de micoses. Então, na letra A, você vai marcar a letra A também. Na letra B, diz o seguinte: na cadeia alimentar, os fungos são considerados decompositores, fungos e bactérias, né? Fungos são considerados decompositores. Observe a gravura. Os bolores são fungos simples. Marquem aí. Na segunda questão, diz o seguinte: os fungos são heterótrofos, portanto, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Autótrofo produz o seu alimento. Heterótrofo, ele se reproduz de um outro ser vivo. Ou ele se alimenta de um outro ser vivo. Eles podem ser decompositores, parasitas ou viver associado de outro modo a outros seres. Os fungos não são produtores, portanto, eles não têm clorofila. Letra C. Terceira questão. Determinados tipos de sementes podem sofrer contaminação por substâncias tóxicas produzidas por seres vivos, cuja estrutura corporal está representada por hifas. Esses indivíduos devem pertencer ao grupo dos fungos. Ok? Marquem aí. Quarta questão. Cite características dos seres do reino protoctista. São vários. Você pode colocar que eles são seres unicelulares, também pluricelulares, né? Nós vamos ter no meio protoctistas esses dois tipos de seres, eles são eucariontes, as células são eucariontes. Existem também porque os protoctistas são divididos em algas e protozoários. Então, eles podem ser produtores e também podem ser decompositores, né? No caso dos... Não, aliás, corrigindo, menino, eles podem ser produtores e heterótrofos. Quer dizer, alguns produzem seu alimento e outros não. No caso das algas, elas são fotossintetizantes, então elas produzem seu próprio alimento. Ok? Quinta questão. Como se locomovem os protozoários? Eles vão se locomover de várias formas, dependendo do seu formato. Eles podem se locomover através dos cílios, do flagelo, dos falsos pés, que são os pseudópodes. Sexta questão. Com relação à doença de Chagas, indique. Letra A. O flagelo causador, Trypanosoma cruzi. Os sintomas da doença: febre, mal-estar, dor de cabeça, diarreia, são vários. Coloque só uns 3. Os hospedeiros naturais, então, o homem e o barbeiro. E o inseto transmissor, o barbeiro.
7ª questão, em relação à malária, indica o esporozoário causador é o Plasmodium vivax. Plasmodium vivax. O inseto transmissor é o mosquito prego do gênero Anopheles. E os sintomas também serão calafrios, febre alta, dores de cabeça, muito parecido também com os sintomas da doença de Chagas. 8ª questão. Os protozoários são seres que apresentam as seguintes características. Deixa eu ver qual é a resposta para não ter que ler todas. São unicelulares, heterótrofos, sua célula apresenta um núcleo e a maioria se locomove por pseudópodes, cílios e flagelo. Letra B, viu? Marque a letra B. 9ª questão. Relacione cada protoптista da ilustração abaixo com a sua forma de locomoção. Eu coloquei 4 imagens. E embaixo eu coloquei a forma de locomoção cílios, a forma de locomoção flagelo, pseudópodes e esporozoários. Você vai colocar o nome. Por exemplo, quem se locomove por cílios? Paramécio. Ficou meio assim, os nomes não ficaram alinhados, mas é de acordo com a figura. Então, é o paramécio. Flagelo, a giardia. Pseudópodes, a ameba. E esporozoários, os plasmódios. Ok? 10º, por que o vírus não é considerado um ser vivo? Porque não é formado por célula. Descreva como acontece a reprodução do vírus. O vírus, ele se instala em uma célula. Dentro da célula, ele vai se multiplicando, né? Se dividindo em outras células. E aí, dentro da célula, ele tem todos os mecanismos, né? Tudo que ele precisa para se multiplicar. E aí, quando ele vai se multiplicando, a célula se rompe. E assim acontece a sua reprodução. Os vírus são seres intracelulares obrigatórios, o que significa que eles são obrigados a estar dentro de uma célula para se produzir. E aí ele pede para você desenhar um vírus destacando as suas principais partes. Gente, as principais partes de um vírus vai ser a cápsula, onde dentro dessa cápsula nós vamos encontrar o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Não esqueçam que no vírus ou tem o DNA ou tem o RNA. Ela vai ter a cauda, né? São as duas partes principais, a cápsula proteica e a cauda. E agora, meninas, vou só fazer rapidinho uma revisão dos conteúdos que eu passei. Nós iniciamos falando sobre os mamíferos, e esse parte dos mamíferos vai cair na prova também, viu? Quais são as principais características dos mamíferos? Presença de glândulas mamárias, presença de pelo, o sexo é separado, nós vamos ter o macho e a fêmea, a fertilização vai ser interna, e esses animais são endotérmicos, que eles mantêm, controlam a temperatura do corpo interiormente. Eles são classificados em marsupiais, monotremados e placentários, né? Os marsupiais são aqueles que têm uma bolsa exposta. Coloquei como exemplo canguru, koala, gambá. Os monotrenados, né? São uma espécie que é mais rara, mas que tem, né? Que é a Quidineoton ornitorrinco, que ela vai... Esses animais, eles vão se reproduzir a partir de um ovo, que vai se desenvolver no interior da fêmea. E os placentários, que possuem a placenta, onde o indivíduo se desenvolve. O homem, o morcego, meninos, é o único mamífero que voa. Não esqueçam, isso é importante. Qual o único mamífero que voa? O morcego. Aí nós temos também como exemplo os golfinhos, a baleia, a onça. Então, a baleia também é um mamífero. Então, mamífero placentário. Então, esses animais são animais que se desenvolvem dentro de uma placenta. Nós falamos do reino Monera, que é o reino das bactérias. Lembra que são os únicos seres procariontes. Aí é importante vocês saberem as partes principais de uma célula bacteriana, que é o citoplasma, onde está
o material genético, nós vamos ter também o flagelo, nós vamos ter a parede celular e a membrana celular, a parede celular externa, a membrana celular, ok? Aí os formatos da bactéria, que pode ser vibrion, bacilo e o coco, né? O vibrion, ele é aquele formato mais parecido com uma vírgula, por isso que recebe o nome de vibrion. O metabolismo das bactérias, que é a forma que elas obtêm energia, pode ser aeróbias ou anaeróbias. Aeróbias quando usa oxigênio, anaeróbias quando não precisa de oxigênio. As bactérias, elas se reproduzem, né, de uma forma bem simples. Uma bactéria vai se aumentando até que ela se transforme em uma outra bactéria. Então, como eu coloquei aqui nesse exemplo, olha só, uma bactéria, ela vai se dividindo, seu material genético, né? Esse material genético é igual a esse, depois ela vai se tornando em 2 compartimentos e, ao final, ela se torna em 2 células idênticas. Existem também as cianobactérias, que elas são importantes, né, para a produção elas produzem seu próprio alimento. Então, são bactérias que são autótrofas, porque elas realizam o processo chamado de fotossíntese. Ainda tem as características, né, aí tem o reino protoctista. As características do reino protoctista são seres eucariontes, unicelulares, pluricelulares também, que eu já até coloquei no exercício para vocês. Os 2 exemplos que nós temos são os protozoários e as algas. Aí os protozoários, eles vivem em água doce, mas também são encontrados em água salgada. E nós colocamos aqui como exemplo o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Eles são classificados de acordo com a locomoção, podem ser chamados de ciliados, se a locomoção for por cílios, flagelados, se a locomoção for por flagelo, esporozoário, eles não possuem uma estrutura de locomoção, né? Eles se locomovem através da corrente sanguínea, através de substâncias do corpo do ser vivo. Os isópodes, que eles têm falsos pés, por isso que são chamados de pseudópodes. As algas, que são fazem parte, né, do reino protoctista, que são extremamente importantes para a produção do oxigênio, né? Então, nosso ecossistema é extremamente importante. E as algas, elas também são formadas algumas são formadas por uma célula, né? Outras são formadas por várias células, podem ser assexuadas e também sexuadas, a reprodução delas. Elas se apresentam de várias cores, possuem várias pigmentações. Nós temos as algas marinhas, vermelhas, verdes, marrom. Então, nós vamos ter uma infinidade, né, de cores para as algas. E o reino fungi, gente, que é o reino dos fungos, que são seres eucarióticos, tem seres também unicelulares, ok? Os cogumelos, eles formam filamentos, e esses filamentos recebem o nome de hifas, e o conjunto de hifas forma o micélio, que pode ser muito grande. Eles são heterótrofos e a sua nutrição é por absorção. Importante vocês saberem com relação à nutrição. E por último, nós estudamos os vírus, que são seres que não possuem células, que são seres parasitas intracelulares obrigatórios, porque precisam de uma célula para se reproduzir. E eu coloquei aqui, meninos, as partes principais do vírus, que é a cápsula, onde está a cápsula proteica, onde está o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Aí nós temos a cauda. Então, as principais partes, a cápsula e a cauda. E na cauda, né, nós temos as fibras. Meninos, essa imagem aqui desse vírus é chamado de vírus bacteriófago. Por quê? Porque ele invade uma bactéria.
Aí eu coloquei a reprodução do vírus, né? Ele se instala em uma célula, olha, e aí da célula ele vai se desenvolvendo, se multiplicando, até encher a célula e a célula eclodir. As doenças virais são as doenças causadas por vírus, coloquei algumas, é importante vocês saberem também, e há diferença entre pandemia e epidemia. A epidemia, ela atinge uma determinada região. A pandemia, ela se alastra por todo o mundo, né? Por vários continentes. Então, meninos, aí é mais ou menos tudo que nós vimos. Façam a leitura do livro, né, de todo esse conteúdo, estudem e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí no grupo que hoje nós vamos tirar. Então, bons estudos, que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.